Opa! Vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo a uma hora dessa, né? Quinta-feira, 9 horas da noite. Passamos um pouquinho do horário, mas não vou nem me estender muito. Só me apresentar. Quem não me conhece, Ricardo Pinheiro, fundador do blog, portal Montei Brasil. Quem quiser depois, faz uma visitinha, curte os nossos canais no Facebook, nossa página no Facebook, no YouTube. E já vou passar a bola para o showman, né? E seu fiel escudeiro, Thiago Guiroto. Então, passo a bola para o Eduardo Senna aí. Boa palestra para todo mundo. Vamos lá, Eduardo. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo convite de estar passando essas informações aqui para o pessoal. Bom, eu acho que aqui já todo mundo já me conhece dos outros webcasts, né? Esse é o quarto webcast já da série sobre Deployment Fundamentals. Hoje a gente fala um pouquinho de como fazer a implantação de Windows em ambiente de produção, tá? Usando o MDT 2013, nós vamos usar um pouquinho também do WDS. E até o momento a gente estava criando o ambiente, fazendo os testes e criando a imagem de referência e assim por diante. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Senna, eu sou MVP na competência de Windows Expert 7 Pro, sou MCSA em Windows 8.1 e sou MCT, né? Instrutor Microsoft. Deixo o meu blog aí, o eduardosena.com.br, onde eu posto posts e alguns artigos técnicos referente a deployment utilizando o MDT 2013 e mais voltado na parte de deployment de client. Tá? Tem minha página no Facebook e o meu Twitter. Esses são os canais onde vocês vão conseguir contato comigo. A gente tem um grupo agora no Skype, um grupo no Yammer, que vocês podem acessar no final do meeting. Tem o link para o Yammer e comigo aí vai estar moderando a sessão o parceiro Thiago Guiroto. É isso aí, gostei da risadinha, hein? Muito boa. Olá pessoal, boa noite. Então, falando com vocês agora, tá o Thiago Guiroto. Como o Eduardo disse, acho que vocês já devem conhecer eu também aí, já estou moderando essas webcasts sensacionais desde o primeiro sobre a série Deployment. E eu tenho algumas certificações aí, a qual se destaca o MCSE, tanto Private Cloud quanto de infraestrutura. Aí está o meu blog, também sou instrutor certificado Microsoft, instrutor oficial, né, como MCT. Meu blog aí vocês vão encontrar bastante coisas variadas aí, um pouco de Windows Server, um pouco de MDM, que é Mobile Device Management, e também sobre System Center Configuration Manager. E o Facebook que eu utilizo para fazer as publicações. Então quem quiser pode ir lá curtir. O canal é Thiago Guiroto e vai ter bastante atualização bacana aí. Então vamos seguir, Edu, é contigo. Beleza, show de bola. Vamos lá. Quarto webcast. Qual é a nossa agenda? Novamente a gente cria um deployment share agora focado em ambientes de produção. Entregar as imagens que a gente criou lá na frente, lá na ponta para os nossos usuários. Então vamos importar imagens de referência ou a imagem de referência que a gente criou, vai depender do seu ambiente. Você pode ter várias imagens de referência dentro do seu ambiente. Então vamos criar as estruturas de pastas para aplicação, para entrega de drivers. Isso ajuda muito em ambientes mistos, tá? Nós vamos criar também as task sequences para fazer essa entrega, que modificam alguma coisinha, ela se torna um pouquinho mais simplificada. Vamos utilizar uma função bem bacana que é o Copy Profile, que nada mais é do que eu configurar a minha imagem de referência com tudo que eu quero que apareça por padrão para o meu usuário. Tá? Quando a gente trata de Windows 8, lá no Start Screen, eu quero que apareça os grupos como pacotes do Office, né? Aplicações
da empresa, eu crio os grupos e na hora que eu entregar isso lá na ponta, ele já vai configurar isso para mim. No Windows Server 2012 R2, no Windows 8.1 e o 8.1 Update, isso é possível fazer utilizando GPO, tá? No blog do Giroto tem explicando como é que faz esse processo, porém a gente utiliza também o MDT caso você não esteja utilizando GPO, tá? E por fim, a gente vai editar o Custom Settings para produção. E o pessoal, antes de iniciar o meeting, me perguntou se é possível eu disponibilizar as aplicações para que elas sejam selecionadas ao invés dela ser instalada automaticamente. Eu escolhi qual aplicação vai ser instalada. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente integra o MDT, fazendo com que o WDS entregue as imagens de boot e a configuração do multicast. Tá? Todo mundo estava me perguntando isso desde o primeiro webcast, quando a gente falou de multicast. Então, seguindo. Para quem não criou ainda ou quer criar, aqui tem um modelo de ambiente para ser feito. Eu utilizo 3 máquinas, que é o Domain Controller, eu tenho o meu servidor de deployment, que está com MDT, e eu tenho um router, né? Fazer um NAT entre as redes aí para ter acesso à internet no meu laboratório. Quem quiser criar são 3 máquinas, ou podem utilizar apenas 2, né? O DC e o MDT. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Giroto, por favor, me avise aí quando estiver vendo o desktop, tá ok? Tranquilo. Beleza. Sempre usando a dica do F5 ou do botão aí no canto da tela para poder colocar a tela do Live Meeting em formato full, ok? Edu, tô vendo sua área de trabalho, beleza? Beleza, se tiver aquele delay natural que a gente tem sempre aqui, utilizando o Meeting, é só avisar também. Provavelmente vocês já estejam vendo a tela do meu servidor de deployment. É o meu Windows Server 2012 R2. O pessoal me perguntou o seguinte: Eduardo, é possível? Eu preciso ter um servidor específico para fazer isso? Basicamente não. Tá? Isso vai depender do seu ambiente. Mas o MDT e o ADK, ele permite a instalação em máquinas client, com Windows 7 ou Windows 8.1. Beleza? O nosso ambiente de trabalho é sempre focado nesse cara aqui, que é o meu Deployment Workbench. Tá? Então, toda customização, toda configuração, ela é feita através do Deployment Workbench. Ou por linha de comando através do PowerShell, através de scripts. Tá? O MDT 2013 é completamente habilitado para utilização com PowerShell. Esse aqui é o nosso Build Lab que a gente criou no último webcast. E o que ele tem? Simplesmente as configurações referentes às imagens de referência. Surgiu uma dúvida depois do último webcast, que é: Eduardo, o que é imagem de referência? Imagem de referência nada mais é do que uma imagem padrão para ser utilizada em todas as máquinas do meu ambiente. Então ela contém todos os aplicativos que são comuns para todas as máquinas, todos os usuários dentro do meu ambiente. Isso é a imagem de referência. Ela reduz drasticamente o tempo de deployment dentro do meu ambiente corporativo. Tá? Então, eu poderia simplesmente subir a imagem do Windows e colocar para fazer o deploy na hora, fazer a atualização? Posso. Aí já é um ambiente de produção. Porém, eu não torno isso tão atrativo e tão rápido para ser feito. Tá? Então, sempre crie imagem de referência, até porque imagem de referência você não precisa aplicar diretamente à máquina. Você pode usar num ambiente de VDI,
no Virtual Machine Manager, tá? E assim por diante. Vamos lá, vou fechar esse carinha aqui porque eu não vou trabalhar com ele hoje. A gente já trabalhou no último webcast. O processo é o mesmo, New Deployment. Eu vou dar o caminho aqui, Deployment Shared Path. Vou dar um nome para ele de MDT Production. Ou o MDT de produção, tá? No seu ambiente você pode usar a nomenclatura padrão, ou você pode criar uma nomenclatura padrão para fazer isso, tá? Não utilizem caracteres como cedilha, acento, espaço, essas coisas aqui, tá bom? Eu vou copiar aqui porque eu vou precisar utilizar para criar o compartilhamento, como é que esse cara vai ser chamado. Isso é uma breve revisão. E aqui a descrição. Padrão, tá? Porque essas respostas são feitas no processo dentro das rules. Next. Ok. Ele vai criar o meu deployment share. Script para fazer isso perfeitamente. Notem o seguinte, que todo deployment share criado, ele cria um drive, né, virtual específico para isso. Então, esse aqui é o DS002. O Build Lab, ele é o DS001. E aí, cada vez que você criar um deployment share aqui, ele vai colocar uma sequência diferente, tá? Vai sempre acrescentando mais um. Pronto, tenho aqui meu ambiente de produção, perfeito, criado. Agora a gente vai popular ele. Primeiramente, vamos importar sistemas operacionais e é sempre recomendado criar pastas, tá? Aqui é o Windows 8.1 Enterprise x64. Show de bola. Criado aqui. Agora eu importo. Lembra que eu falei que eu tenho 3 tipos de importação? Que na maioria dos casos, e até hoje eu só uso 2, que é o full set of source files, que é a importação de toda a mídia de instalação. Tá, isso aqui para quando eu vou criar o ambiente. Mas eu posso também fazer a importação de uma imagem customizada, que é o que a gente utilizou. É uma imagem capturada, .install.in. Me fizeram uma pergunta antes do meeting que era a seguinte: Eduardo, eu já tenho uma imagem criada, que eu já utilizo no meu ambiente, mas eu não conhecia o MDT. Eu posso utilizá-la? Sim, perfeitamente. Sendo um arquivo .in, tranquilo, você pode importar. Cliquei Next. Perfeitamente, eu vou digitar aqui o caminho, tá? Eu já sei onde ele está, dentro de Captures. E tá aí. A imagem ela foi criada hoje, tá? Eu fiz alguns testes depois de ontem, então eu apaguei as outras. Eu tenho a Win 8.1 Ref, a data de hoje, .in. Perfeito. Eu marco essa opção aqui para ela mover, que o MDT ele vai mover da minha imagem, da pasta Captures do Build Lab, para dentro da pasta Sistemas Operacionais, dentro do meu MDT de produção. Cliquei Next. E aqui eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso simplesmente querer, durante esse processo aqui, instalar alguma feature do Windows, que eu não habilitei na minha imagem de referência. Simplesmente o que eu faço? Eu venho aqui e defino aonde está os arquivos de instalação do Windows. Pode ser a mídia, tá? No nosso caso aqui, eu não vou fazer isso, porque a minha imagem eu já fiz do jeito que eu quero, ela está completinha.
clique em Next. Vou dar um nome para essa imagem. 28.1 Enterprise 64 Custom, que é a minha imagem customizada, a minha imagem personalizada do Windows que eu fiz. Ok. Ele vai fazer o processo de importação. Notem que é extremamente rápido. Ele já aparece aqui para mim. Ele vem com esse nome aqui, mas eu posso editar. Tá bom? Então, vamos editar esse carinha aqui. Vai ficar um nome bacana. Perfeito. Se eu abrir as propriedades dessa imagem, note onde ela está. Agora, o nome da imagem criada. Isso aqui eu posso modificar através do arquivo unattended.xml. Posso fazer com que ele coloque um nome específico para mim. E assim por diante. Qual é o idioma? Se eu incluir os arquivos de setup? Não. A build, a plataforma e o tipo. Tá? Ok. Eu vou importar aqui. Vou criar aqui a parte de instalação. Só para responder a pergunta do Rodrigo, tá? Que ele me fez, se é possível marcar um checkpoint. Vou importar uma aplicação aqui. Vou colocar o 7-zip x86. Ele está dentro de Content Lab, aplicações, 7-zip. x86. Perfeito. Qual o nome do... Eu não me lembro o nome que ele vem. Eu sei que é o nome do aplicativo mais a versão. Aí. Se eu não estou enganado, é /S. Agora maiúsculo ou minúsculo eu não me lembro. Mas tudo bem. Vamos lá. É só para fazer uma demonstração. Se eu tivesse dúvida aqui, eu simplesmente poderia abrir meu Internet Explorer e ir no site itninja.com e pesquisar qual era o comando de instalação silenciosa do 7-zip na versão 9.2.0. Vou colocar minúsculo, que a maioria é sempre minúsculo. Next. Importei. Perfeito. Está aqui. Feito isso, importei. Eu tenho uma coisa bem legal agora para mostrar para vocês, para apresentar para vocês, que nada mais é do que a importação de drivers. Lógico, como eu estou utilizando um ambiente virtual aqui, eu vou tentar fazer uma simulação referente à aplicação desse driver, tá? Na máquina virtual. Mas o processo que eu vou mostrar para vocês é basicamente assim, tá bom? Eu tenho que importar aqui no Out of Box Drivers. É assim que é aqui que eu coloco os drivers. Mas Eduardo, eu vou importar aí dentro? Não. Você vai criar uma estrutura de pastas para que você consiga fazer com que o MDT identifique qual é o modelo e o fabricante do computador ou da placa-mãe do computador, tá? O que a gente faz? Eu costumo fazer assim, mas tem outras formas da gente entregar drivers. Eu consigo fazer o filtro arquitetura, modelo, fabricante, modelo, sistema operacional e arquitetura. Simplesmente sistema operacional, modelo, fabricante, modelo e assim por diante. Tá?
Tem uma coisa que é interessante a gente colocar, e eu vou criar logo aqui uma pasta chamada Windows 8.1 x64, porque esse drive é independente de versão. Clique em Next, Next, Change. Vamos lá. Eu vou até aqui na minha máquina virtual. Deixa eu ver se ela já está não está com a mídia. Eu vou inicializar ela aqui. Se bem que não vai funcionar porque eu preciso do Windows PE, tá? Eu volto aqui já já. Mas vamos lá. A ideia é mostrar isso daqui, ó. Vou abrir o PowerShell. Como é que eu sei qual é o fabricante e qual é o modelo do computador? Sim, vai falar, tá, Eduardo, eu vou usar um aplicativo que vai me mostrar isso. Eu posso fazer de duas formas, utilizando o WMI, um Commandlet para WMI, ou eu posso vir aqui e abrir as propriedades do meu sistema. Opa, melhor. Deixa eu mostrar por aqui primeiro. Eu vou digitar o seguinte, get WMI object. Eu vou mostrar simplesmente por aqui pelo seguinte, porque na hora que digamos que você receba uma máquina sem sistema operacional, você precisa saber qual é o nome que está gravado na BIOS dela. Você vai fazer isso através de programa ou do WinInfo32? Não vai ter como, certo? Então, eu vou ensinar como é que vai customizar o Windows PE ali e habilitar o PowerShell para ser utilizado. Simplesmente eu digito get WMI object win32 underline computer system. Enter. Perfeito. Aqui, ó, o manufacturer e o modelo. Essas duas informações que eu necessito. Apenas essas duas. O manufacturer, ele vai ser chamado dentro do MDT de make. E o modelo, model. Ok? São duas variáveis que a gente vai utilizar dentro da task sequence. Eu vou customizar logo aqui o Windows PE para vocês entenderem, porque eu preciso pegar o nome que fica na máquina virtual, que agora eu não me lembro de cabeça. Eu sei que é Microsoft Virtual Machine alguma coisa. Mas enfim, digamos que eu crie aqui também o seguinte, vamos lá. New folder. Vou copiar esse aqui, ó, que é o meu modelo. Esse carinha aqui. Modelo não, desculpa. O make. Tá aqui. E aqui embaixo, eu vou criando outras pastas. Por exemplo, no lugar desse AIM000, eu poderia ter Dell. E embaixo todos os modelos da Dell, como um Latitude, se fosse HP, um EliteBook, um Lenovo e assim por diante. Eu vou colocar simplesmente, eu coloco o fabricante ali e embaixo eu coloco os modelos. Que no nosso caso aqui, é esse nome meio esquisito aqui. Perfeito. E aqui dentro, que eu vou importar os drivers. Eu tenho aqui o driver, só vou mostrar para vocês. Drivers. Que é um da LG, que é esse aqui. E aqui eu posso importar. Simplesmente pegar esse padrão aqui, que é o Graphics, que é a pasta raiz, e pedir para ele importar os arquivos .inf referente a esses drivers. Então é um drive de x64, ele vai importar apenas os arquivos .inf para dentro do meu MDT.
ok? Essa é a ideia. Na hora da task sequence, que a gente vai fazer algumas modificações, tá? Dentro para ele identificar esse processo. Então, na hora que a gente for criar a task sequence, eu mostro para vocês como é que vai ser feito. Vamos lá. Primeiro a gente vai customizar. E se tiver alguma dúvida aí, Guilherme, pode me interromper. Tá? Vamos customizar agora o nosso Windows PE, que ele é importante para o nosso ambiente. A gente já vai customizá-lo e já vai entregar isso para o WDS. Tá? Eu já tenho um WDS criado, configurado aqui. E vamos lá, fazer esse processo. Botão direito, propriedades, Windows PE. Eu tenho o Windows PE que ele é dividido por plataforma, lógico, x86. Eu vou colocar o nome aqui, MDT Production, x86. Deixa eu ver se está certo, certinho. Vou manter o mesmo nome aqui. Não, vamos manter o padrão que ele costuma colocar. E adicionar algumas features aqui. Quais seriam? O .NET Framework e o PowerShell. Vou aplicar. Outra coisa, eu poderia colocar aqui o Dart também, para ter um ambiente de recuperação de computador. Tá? Para quem não conhece o Dart, ele faz parte do pacote do MDOP, que já está na versão 2014 R2. Tá? Vamos lá, customizar mais um pouquinho agora na versão x64. Vamos manter aqui o nosso padrão de nomenclatura. Perfeito. Adicionar também os arquivos do PowerShell e .NET. Seguinte, vocês lembram que toda vez que eu coloco para fazer o deployment, ele tem um plano de fundo, né? Ele tem um background. E esse background ele também é customizado aqui. Eu criei um background legalzinho aqui para representar os nossos webcasts. Tá aqui. Como o Windows Server não tem o explorador, o visualizador de imagens, eu vou copiar esse cara aqui. Eu posso fazer de duas formas. Tá? O background padrão, default do MDT, ele fica dentro da pasta de instalação. Mas eu poderia criar uma pasta compartilhada aqui, né, no meu ambiente e colocar todos os backgrounds. Tá? Eu vou manter o padrão, que é aqui, arquivos de programa. Eu tenho Microsoft Deployment Kit, Samples, e aqui está o nome, background. Vou colar o outro aqui, copiar esse nome, vou voltar aqui, e aí ele costuma sempre travar essa parada aqui, mas está tranquilo. Deixa eu fechar, já salvei. Ele tem esses pequenos defeitos quando a gente vai trabalhar com o background dele. Mas nada que é para atrapalhar. Pronto, voltei aqui. x86. Vou aplicar logo para não ter problemas. E aqui também. Perfeito. Clique em OK. Todo pronto. Tá? Só que eu tenho que fazer, voltando lá, eu tenho que fazer a configuração da roles. Ou seja, eu tenho que customizar esse cara aqui. Então, eu vou utilizar já o
o do outro, que já está pronto. Tá aqui o control. Tá prontinho aqui. No ambiente de produção, a gente pode fazer de duas formas. Entregar isso daqui já com a senha, ou simplesmente pedir para que o pessoal do suporte ou quem for fazer o deployment digite a senha. Tá? Como eu estou trabalhando com ambiente de produção, isso aqui é importantíssimo. Então eu tiro essa opção. Eu tiro essa opção e coloco aqui como no. Principalmente que eu estou utilizando o boot via rede. Pode ocorrer de alguma pessoa dar boot pela rede e simplesmente fazer um arraso na máquina atual. Vamos salvar isso daqui. Vou fechar. Legal. Eduardo, você me disse que a gente iria configurar as roles específicas para o deployment. Sim, isso é verdade. Eu tenho algumas informações que são específicas para a implantação e outras para a criação de imagem. Eu já deixei pronto aqui também, para a gente adiantar, e eu vou colocar isso depois no blog, que é o seguinte. Dentro de extras, eu tenho aqui o Custom Settings para Deploy. Eu vou abrir os dois para vocês visualizarem. Aqui, um do lado do outro. Então, o que eu tenho? Basicamente, a estrutura de captura, que é essa daqui. Essa sequência também. A estrutura de captura eu não tenho no meu ambiente cá. No meu ambiente de deploy. Eu não vou fazer mais captura, eu vou implantar a imagem. É tanto que o do capture ele passa a ser de yes para no. As demais coisas são basicamente iguais. Ok? São basicamente iguais. Exceto o que? Se eu estiver trabalhando num ambiente onde eu preciso ingressar essas máquinas no domínio, aí eu vou utilizar estas opções aqui. O admin password, o domain admin, o admin domain e assim por diante. Tá ok? Vou copiar esses carinhas aqui. Vamos lá copiar. Eu não precisava criar isso agora, tá, pessoal? Colocar esses carinhas aqui nesse momento aqui. Eu poderia simplesmente criar a estrutura. Eu vou salvar aqui, porque depois eu vou responder esses prompts e explicar melhor. Feito isso, fazer o update do deployment share. E aí sim ele vai começar a criar a estrutura de boot para mim, que eu vou subir no WDS. Certo? Thiago, tem alguma dúvida, por aí? No grupo do Skype ou perguntas e respostas? Bom, parece que não, né? Edu, Oi. tá tranquilo, Sim. por enquanto tá tranquilo. Tanto aqui quanto lá no chat. Beleza. Beleza? Tranquilidade. Toca o barco aí porque tá show de bola, cara. Isso aí. Eu tô andando um pouquinho mais rápido hoje para dar tempo de mostrar tudo. É Tranquilo. muita coisa. Mas vamos lá. Enquanto tá fazendo esse processo do update, eu posso criar grupos de drivers, Edu? Grupos de drivers. Beleza, pode.
Pode sim. Aqui dentro, na parte de Advanced Configuration, eu tenho como criar os grupos de drivers específicos. E nesse caso, dentro aqui, por exemplo, ó, vou usar aqui esse exemplo do Custom Settings, que é bacana. Dentro aqui, ó, de Priority, eu vou colocar aqui, ó, Model. Aqui embaixo, depois que acaba o default, eu crio aqui a seguinte variável aqui, ó, Model. Desculpa, não é Model. É aquele nome maluco que eu tenho aqui nesse computador. Ok? Fabricante. E aqui, eu peguei o fabricante? Você pegou o manufacturer. Não, eu peguei o model. Tem 2 zeros a mais. Tá certo. Entendi. É o model. Show. O que eu faço? Aqui eu poderia colocar aqui, ó, driver, group. Opa, não é drive group, não, é group drive. Edu? Oi? Surgiu alguma pergunta aí? Não, tranquilo, beleza. Tranquilo. Driver, group, 001, igual. Aí eu colocaria aqui o identificador desse conjunto de driver. Tá? É onde eu colocaria aqui. Ou eu poderia dizer que eu teria o mandatory application 001 igual ao identificador dela. Então, quando ele batesse aqui, nesse momento, eu tenho os identificadores aqui, ó, applications, aqui. Vou colocar o S aqui porque faltou. Bom, simplesmente eu venho aqui e salvo. Essa pergunta sua foi bacana, Guilherme, pelo seguinte. Eu posso simplesmente configurar aqui no meu Custom Settings que cada máquina que eu tenha coisas específicas, se eu não tiver um banco de dados para trabalhar, tá? Para fazer um deployment dinâmico, eu posso usar isso daqui. Salvei isso daqui? Beleza. Você lembra que eu criei aquele teste, né, de ambiente. Tá aqui. Então, eu tenho um Custom Settings aqui, que eu vou colocar como 1. E esse cara aqui eu vou colocar como padrão. Vamos ver se vai funcionar. Ele tem que funcionar o seguinte. Ele tem que, na hora que chegar na parte de model, ele vai informar que ele vai usar aquele ID ali. Ou seja, ele vai implantar aquela aplicação que é mandatória para essa máquina. Tá? O pacote driver e assim por diante. Porém, criar grupos de drivers acaba tornando um pouco mais trabalhoso do que você utilizar o processo através de task sequence. Tá? Vamos lá. Aqui, vamos ver se vai funcionar certinho. Ele está deletando. Vamos ver se ele vai aparecer. Se ele ocorrer algum erro é porque eu não preenchi lá a parte do MDT, do Join Domain. Então, ó, o default, ele fez o skip em todas as coisas, quer ver? Ó, aqui é onde ele faz o skip. E olha aqui, ó, ele processou o model. Vou tentar dar um zoom aqui. Acho que no PowerShell vai ficar melhor para fazer isso. Opa, acho que agora ficou melhor. Vendo aqui, ó, update process enrolled na opção de model. Então, processando isso daqui. Ele não pegou aquela opção porque ela não é válida, tá?
eu não tenho ela no meu ambiente, então ela não vai processar aqui. Mas ele chegou nessa sessão. Ele entendeu que a minha máquina é essa daqui. Porque se a máquina não fosse, ela passaria direto. Não encontraria nada. Ok? Deu para entender mais ou menos como é que a gente consegue trabalhar com essas partes de customizações? Sim, deu sim. Uma outra coisa, você tem alguma referência aí para entender um pouco as opções que temos e alguma sintaxe de configuração do Custom Settings? Tem a documentação. A documentação do MDT, ela é extremamente completa. Então, eu tenho lá uma seção que só fala sobre o que é aplicável ao Custom Settings, ou ao Bootstrap.ini, ou ao que é utilizado em banco de dados. Tá? Então, por exemplo, se você colocar lá skip na pesquisa, ele vai te mostrar tudo o que é possível fazer o skip. E como é configurado isso. Skip o quê? Para pular a parte de aplicações, skip applications, igual yes, e assim por diante. Tá? Você quer configurar uma variável da task sequence para capturar a imagem. Tem também. Então, é muito vasto a documentação. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Parece que sim. Opa! Utilizando o F1 dentro do Deployment Workbench. Lá no nosso grupo no Yammer, eu coloquei o link para download da documentação em Word. Tá? É possível fazer. Por exemplo, aqui, ó, pesquisar. Keyboard, para configurar o keyboard. Está aqui, ó, Keyboard Locator. Eu dou 2 cliques, vou ver se eu vou conseguir abrir aqui, tomara. Pronto, abri. Onde ele é customizado? É configurado nas propriedades do Bootstrap, do Custom Settings ou do MDT-DB. Qual é o processo aplicado? LTI ou ZTI. Aqui tem uma breve explicação sobre ele e como ele pode ser feito. Eu estou utilizando em hexadecimal. Para o Brasil é 0416 000416. Então, ó, como é que ele é feito aqui? Eu tenho os dois exemplos. Assim como quando a gente digita lá get help no PowerShell e coloca menos examples. É basicamente isso daqui. Tá bom? Então é bem completa a documentação do MDT. Show de bola. Dá para estudar um bocado aí e ficar craque, né? Exatamente. Aqui, ó, skip. Vou colocar por título aqui. Olha o que é skip aqui. Olha só. Skip bitlock, skip build e assim por diante. Então eu tenho muita coisa aqui, tá? Que eu posso pular, que eu posso aprender através da documentação do MDT. Vou fechar aqui. Aqui também. Vou fechar aqui o meu... Olha, a mídia de x86 ela já foi feita. Então eu tenho todos os meus arquivos. Se eu vier aqui no meu MDT Production, em boot, tá aqui. x86 já está prontinho para ser utilizado. Tá bom? Então o que acontece? Vamos esperar aqui que ele faça a parte de x64. Mas eu vou, antes, para a gente não ficar perdendo muito tempo, eu vou copiar essa ISO aqui e vou colocar aqui na minha desktop do meu host, que é o notebook. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir ele na minha VM, tá? Nosso intuito não é fazer isso manual, é fazer entrega através do WDS. E só para vocês verem que é possível usar o PowerShell, né? Espero que ele tenha habilitado certinho lá.
para utilizar o PowerShell para poder identificar a máquina virtual e poder criar a estrutura de drivers lá dentro. Tá? Então, eu fiz isso essa semana. Até então, eu não tinha achado na documentação como é que eu fazia isso para descobrir a imagem, o nome da máquina sem ter um sistema operacional instalado. Então, eu estou passando uma dica que eu fiz, que foi simplesmente habilitar o PowerShell, dar boot na máquina com o Windows PE na máquina nova e digitar o comando get object, get wme object. Então, fica como uma dica para quem for utilizar. Então, vamos lá. Vamos tentar dar o boot nesse carinha aqui. Seria a mídia. Iniciar esse carinha. Ele já está para dar boot via rede. Lembrando que, quando vocês forem testar a máquina geração 1 do Hyper-V, para dar boot via PX0, você precisa ter um adaptador de rede herdado, tá bom? No novo não é necessário. Eu mostrei a surpresa que era isso daqui, mas tudo bem. Daqui dá para reduzir, porque ficou grande, tá com 366. Mas enfim, é possível fazer esse processo aí. Então, já viram que está customizado a coisa ali. Eu posso simplesmente sair para o prompt ou apertar F8 e digitar PowerShell. Pronto, PowerShell. Tem aqui PS. Então, get wme object win32 underline computer system. Qual que é o nome do fabricante? Microsoft Corporation. Qual é o modelo? Virtual Machine. Então, a máquina não tem sistema operacional, eu simplesmente dei boot e agora eu posso ir lá no meu MDT e criar a estrutura com esses dois nomes. Certo? Então, é uma dica que eu deixo aí já para vocês utilizarem no ambiente de vocês, caso vocês peguem um processo igual o que eu tive. Bom, ele ainda está fazendo a criação dessa imagem, ela é sempre mais demorada, mas eu só preciso fazer ela uma única vez. Tá? Enquanto isso, vamos aqui no WDS. É muita informação, então a gente não pode perder muito tempo. No WDS é onde eu vou importar simplesmente as imagens de boot, não as imagens de instalação. Tá? No WDS eu tenho dois tipos de imagem. Imagem de boot e imagem de instalação, que são dois arquivos .win. Tá bom? Então vamos lá. Eu já importei aqui só para fazer um teste, mas esse cara aqui eu vou excluir, porque esse aqui é do ambiente de criação de imagem. Não quero usar esse cara. Então vamos lá. Botão direito, adicionar imagem de inicialização. Eu sei que tem gente falando aí que ama o WDS. Ver se eu consigo aqui, Production, Boot, MDT Production, x86. Eu não entendi por que ele não veio. Deixa eu confirmar isso aqui. Por que ele não criou como... tá. Só a ISO que ele modificou. Falha nossa. Mas não tem problema. Tem que mudar ali embaixo. Eu esqueci dos arquivos .win. Mas eu mostro para vocês como é que modifica isso. Achei estranho por causa desse. Simplesmente por causa desse nome. E o XML. Opa. XML não. Win.
Ok, aqui, ó. Ele criou os nomes que eu queria. Ele vai fazer a importação para mim. E vai deixar disponibilizado para que eu possa selecionar o processo. Tá? Enquanto ele faz, vamos ver o que ele está copiando aqui. Notem o seguinte, tá? Eu vou mostrar uma coisa no OS Debugging, que é a criação do Windows PE, que dando erro. Tá? Ele vai copiar toda a parte de script aí para dentro. Então, por isso que scripts e algumas informações específicas, como a parte do Gartner, que é a inicialização. Então, toda vez que eu faço alguma modificação nesse tipo de arquivo, eu preciso atualizar, tá bom? Ou alguma modificação lá dentro do Windows PE, como nome, adicionar ou remover alguma feature, pacotes de drivers específicos, tá bom? Então, outra coisa interessante e importante é que o Windows PE, por ser um Windows pequeno, ele não tem muitos drivers. Então, o mesmo processo que eu estou criando aqui para atualização de drivers, eu posso criar os drivers de várias máquinas no meu ambiente para ser utilizado no Windows PE. Porque pode chegar um momento que você vai pegar um NIC de rede que não tem o drive no Windows PE, o drive genérico, por exemplo. Então você já insere isso dentro do Windows PE, importando um pacote de drivers. Como o Guidoto mencionou, um grupo de drivers, que a gente chama de Windows PE. Tá bom? Eu posso mostrar para vocês assim que terminar isso daqui. É outra dica interessante de ser dita e mostrada também. Então, ele criou o arquivo .in, copiou para o deployment share, é o arquivo que eu preciso. Eu já posso importar ele para aqui, utilizando o mesmo processo. Agora eu vou fazer utilizando aqui o explorador de arquivos. Boot x64 está aqui. Ok. Processo importado, né? Vai ser importado aí, vai ser adicionado. Sei que tem muita gente olhando aí para as transmissões multicast e se perguntando como é que vai criar isso, tá? Simples, simples, simples. Eu nunca vi um processo tão simples de ser criado igual ao multicast com MDT. Ok, eu tenho os dois aqui. Eu vou editar as propriedades desse servidor pelo seguinte. O TFTP, tá bom? Que é responsável por fazer a entrega de alguns arquivos de inicialização e compor a entrega do Windows PE lá na frente, na hora do boot. Então, eu vou colocar o máximo possível aqui, que é 16.384, o tamanho máximo de blocos foi entregue. Ou seja, se na hora da implantação lá, na hora da entrega, for necessário um bloco maior do que isso daí, ele vai utilizar só esse tamanho, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nisso daqui, porque isso é uma coisa específica de WDS, a gente pode esclarecer essa dúvida, mandar link para vocês referente a isso daí. Aqui eu poderia colocar resposta, né, se eu preciso de resposta ou não, ou permitir dentro do AD. O multicast, como é que vai ser utilizado, se ele vai usar o intervalo de endereço específico por DHCP. Vou deixar o padrão. Minimizar esse cara aqui. Perfeito. Minhas mídias já foram criadas e estão aqui para serem utilizadas. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Vamos novamente aqui. Nos nossos drivers, que vai ser o importante de hoje. Qual que é o nome que apareceu lá? Microsoft Corporation. Deixa eu ver se foi isso, realmente isso que apareceu aqui para mim. Microsoft Corporation.
e Virtual Machine. Dentro de Microsoft Corporation, New Folder, Virtual Machine. Só para a gente tentar simular, eu vou importar aqui dentro os drivers. Está dentro de QT, Content Lab, Drivers. Eu vou usar um driver específico porque eu não tenho drive para máquina virtual. Ele vai fazer o processo de importação para dentro do Out of Box Drivers. Sempre arquivos.inf. Então, olha o que ele está buscando aqui. Ó. Ele está criando. Ele pega o nome Intel Corporation Media Audio, alguma coisa aqui, a versão e o do display. Olha aqui. Estão aqui os dois. Por quê? Esse drive aqui, o drive de áudio, o controlador de áudio também fica junto. Tá? Então, eu já testei. Olha só a plataforma, x64, perfeito, perfeito. E é isso que eu queria fazer. Agora, vamos criar a nossa Task Sequence. Folder. Task Sequence para Windows 8.1. Next, OK. Aqui dentro eu vou criar um New Task Sequence. Win 81. Vou colocar aqui deploy a 001. Install, instalar Windows 8.1 Enterprise x64 Custom. Posso colocar o comentário, clique em Next. Vou escolher o Standard Client Task Sequence. Muita gente vai me perguntar, mas no final não tem a opção de capturar a imagem? Tem. Porém, eu estou lá no meu Custom Settings definindo que o Do Capture é igual a No. Escolho aqui, é o arquivo .win. Não vou colocar chave de produto. Usuário, o full name, né, que é o escena.corp, escena.corp. A homepage, ela pode ser essa daqui, ou pode ser o http. Eu vou colocar aqui, ó, mundotibrasil.com.br. Essa vai ser a minha homepage principal. Não vou especificar. O processo é idêntico à da criação da Task Sequence para capturar a imagem. Vou abrir essa carinha aqui, vai ficar legal agora. Vocês lembram que eu falei que eu posso fazer a validação, colocar isso aqui para ser específico. Tá bom? Eu posso fazer isso tanto aqui, quanto aqui na parte de instalação de New Computer. Porém, tem algumas empresas, alguns locais que utilizam duas ou mais partições dentro do ambiente. Tá? E o MDT ele já vai fazer isso para você. Então, notem aqui que eu tenho um volume inteiro utilizando 100% do disco. Tá? Eu posso simplesmente selecionar e vir nessa mãozinha para editar. Mudar o nome da partição, que vai ser, eu vou colocar aqui Windows. Ela vai ser uma partição do tipo primária. Eu tenho um disco de 127 GB. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar que ele vai ter... não, vamos usar aqui, ó, 50%. Vai ser INTFS, importantíssimo. Se você modificar o nome dessa variável, você também vai ter que modificar no local
da aplicação da imagem. Windows, vou colocar aqui a mesma coisa. Ok. Eu tenho 50% sendo usado. Vou criar uma outra partição aqui chamada dados, com mais 50%. Não preciso de variável porque ela não vai ser usada para aplicação de sistema operacional. Perfeito. Eu tenho duas partições, Windows e dados. E aqui, ó, na hora de instalar o sistema operacional, vai ser aonde? Eu posso usar variável, né, que é o Logical Drive Layer Storage. Ele vai ser armazenado dentro de uma variável. Eu posso utilizar a próxima partição formatada disponível. Eu posso utilizar um número, um disco em uma partição específica. Se eu tiver vários discos, aí o MDT ele vai selecionar disco 1, disco 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou especificar simplesmente que ele vai ser implantado nos dois pontos. Eu costumo utilizar sempre essa variável, é legal. Pronto. Essa é a parte legal da coisa. Tá? Essa é a parte legal que eu vou utilizar para simplesmente criar partições, que o MDT crie partições para mim, sem que eu precise estar fazendo isso de forma manual. Por exemplo, colocando um script ou coisa parecida para que ele faça esse particionamento. Ou então, como o Windows, desde a versão 7, ele já vem com o shrink, né, que é para me dividir isso, eu tenho que colocar por exemplo, aí um stop tasks para que faça a pausa do processo para mim. Feito isso, perfeito. O que eu preciso fazer? O que é legal fazer agora? Utilizar a configuração específica para que o MDT consiga entender qual driver você está utilizando. Isso é legal. Então, a gente vai fazer utilizar uma variável para fazer esse processo. Tá? Giroto, tem alguma dúvida referente a isso aí? Sim. Não, tá tranquilo? O Kenderson está perguntando o seguinte, Senna. Eu não estou conseguindo te ouvir, tá baixo. Tá me ouvindo? Agora sim. Certo. O Kenderson está perguntando, Senna, e se as partições já existirem? Tá, aí entra um outro processo de implantação. A gente está trabalhando com um processo de implantação que a gente chama de bare metal, ou new computer. É um computador que você já fez o backup de forma manual, ou você está utilizando uma nova máquina. Tá? Para partições já existentes, a gente utiliza um cenário de refresh. Tá? E aí tem um outro processo para fazer, para utilizar essa forma aí, tá? Não é a mesma coisa. A gente tem que definir algumas outras funções dentro do Custom Settings, por exemplo, para fazer com que esse processo funcione e a partição existente não seja formatada. Tá? Porque senão já era. Tem outra aqui do Vitor Hugo. No caso, eu vou ter uma imagem bare metal e a outra para tipo reinstalação, usando somente a primeira partição e não mexer nos dados, correto? Tá. A imagem é única. A imagem padrão é única. Tá? A imagem de referência. O que vai mudar é apenas a task sequence e a configuração para fazer isso. Tá bom? Você não vai ter uma imagem, por exemplo, essa imagem aqui é para bare metal. Essa aqui é para refresh e essa aqui é para replace. Não, a imagem é única. É a mesma para todos. Até porque, se você tiver que criar várias imagens,
você vai precisar de um armazenamento gigantesco para fazer isso, né, de acordo com a quantidade de aplicações que você tem. Haja storage, né, garoto? O Marcelo Laino, bem atrás desses passos que você fez na customização, ele disse o seguinte: por que não iremos jogar a imagem de instalação? E sim fazer esses passos todos. Tá, ele quer dizer o seguinte: em vez de eu ter que criar uma imagem de referência, eu já fazer esse processo. Exatamente, inserir já a imagem de instalação nele. Tá, entenda só. Se eu tiver 20 aplicações para ser instalada, eu vou ter que, toda vez que eu fizer esse processo, eu vou ter que instalar. Outra coisa, toda vez que eu instalar uma nova máquina, eu vou precisar atualizá-la. Olha o tempo que eu vou perder. Então, a instalação é mínima, utilizando uma máquina de referência. Então, 10 minutos ela está pronta, está implantada. Eu só pego as novas atualizações que estão dentro do meu WSUS que eu aprovei e entrego para a máquina. Tá? Essa é uma recomendação da Microsoft. Utilize imagens de referência. Mas nada impede que você utilize do formato que a gente está fazendo aqui agora. Já entregar o processo de uma única vez. Tá bom? Você pode fazer o teste entre os dois processos, utilizando uma imagem de referência e o tempo sem imagem de referência fazendo todo o processo. É completamente diferente e é mais demorado. Show de bola. Beleza, vamos lá trabalhar com driver? Todo mundo quer trabalhar com driver, né? Todo mundo tem que trabalhar com driver quando trabalha com desktop, quando trabalha com client. A opção é a seguinte. Dentro do processo de post install e dentro de refresh aqui, ó, dentro desse processo aqui bacaninha, eu tenho a injeção de injetar os drivers, né, aqui e aqui. Tá? O que esse cara faz? Vamos lá. Eu tenho os conjuntos de drivers, como eu falei para vocês, que estão aqui, ó. Os perfis de drivers, everything. Eu tenho o quê? Tudo que é referente ao meu deployment share. Eu tenho todos os drivers. Pegou tudo. Porém, esse cenário aqui é mais utilizado em cenários de plug and play. Ou seja, para drivers específicos de coisas. Exemplo, impressoras. Você pode já deixar ali pré-configurado, quando o usuário espetar a impressora na máquina, ela vai se auto-instalar. Tá bom? Não utilizem esse all drivers aqui para instalar tudo. Primeiro que vai dar conflito, vai começar a dar tela azul para tudo quanto é lado. Aí vai colocar a culpa no Windows. Mas enfim, vamos lá. Então, vamos usar isso aqui, ó. Lembra que a gente criou essas pastinhas aqui. Eu vou copiar esse cara aqui, porque eu vou precisar dele. Olha que legal aqui agora. Ó. Volta aqui. Qual o perfil que eu vou selecionar? Nothing. Nada. Aí aqui eu tenho a opção que é instalar apenas os drivers do perfil selecionado. Só que eu quero que instale todos os drivers a partir do perfil selecionado. Isso daqui ficou meio esquisito dentro do... Se a gente for olhar, tá? Se a gente for observar isso aqui, é meio esquisito. Como é que eu vou instalar todos os drivers de nada? Como é que eu faço isso? Não tem como fazer. Tá? Então, aqui eu tinha que ter outra seção que seria, em vez de eu marcar o perfil Nothing, eu colocaria aqui não instalar nada. Pronto, não instale drivers para mim. Não escolha drivers para mim. Tá? Mas é assim que funciona. É assim que os caras colocaram. Não sei o que eles estavam pensando, mas enfim. Ok, feito isso, logo abaixo aqui de Enable BitLocker, no processo offline, eu vou colocar uma variável, a task sequence variable, está aqui, ó.
set task sequence variable. O que eu faço aqui? Set, vou dar um nome aqui para ele, chamado seguinte, set driver group. Perfeito? Qual que é a minha variável? Driver group 001. Tá bom? Essa é a variável que eu vou usar. Qual que é o valor dessa variável? A pasta padrão focado no meu sistema operacional barra make barra model. Só que são variáveis, então eu tenho que colocar 2%. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai verificar, lembrando que para cada sistema operacional, eu tenho uma task sequence diferente. Se eu estivesse implantando o Windows 7 aqui agora, eu teria uma task sequence separada. Porém, a variável seria a mesma. Então é o seguinte, qual o valor? MDT, procure para mim, dentro da pasta Windows 8.1 x64, o fabricante e o modelo dessa máquina para mim. Vê se você tem lá. Tem? Tem. Então, importa para mim, injeta aqui na minha máquina. Certo? Basicamente isso daí. Aqui para baixo, seria só habilitar isso daqui. Simplesmente habilitar. Habilitei o Windows Update. Esse Install Application é a hora que ele vai chamar a aplicação. Tá bom? E eu vou mostrar a dúvida que o Rodrigo teve no início. Tá bom? Feito isso daqui, tem uma task sequence configurada. Vou só voltar aqui no minhas propriedades, porque eu tenho que preencher aonde que ele vai fazer o join, né? Em qual local e como é que isso será feito, qual conta que vai ser utilizada para fazer, né? Então, lembrem-se que a gente criou lá no segundo webcast uma conta chamada mdt.jda. Então, é essa conta aí que é responsável por fazer o join das máquinas usando o MDT no meu domínio, tá? Sem utilizar deployment dinâmico. E sem, lógico, utilizando, isso aqui é um ambiente de teste, eu estou explicando para vocês, mas a gente vai utilizar as boas práticas, que é pré-criar essas contas dentro do meu AD, já com o nome certinho, na unidade organizacional que eu quero, e assim por diante. Aí eu já elimino esse Machine Object O1. Tá bom? Eu só preciso fazer o join lá, que ele já vai cair dentro da unidade que eu quero. Porém, eu quero demonstrar para vocês que eu tenho essa possibilidade também, tá? Então, eu tenho já o admin password, que é o administrador da máquina. Eu tenho o join domain, que vai ser aqui embaixo. Olha aqui. O join domain vai ser o quê? O meu domínio. Escena.corp, tá? Simples assim. O meu domain admin é a minha conta que eu vou fazer. Vou fazer o join, tá? Então eu vou utilizar aqui o escena /mdt.jda. Ok? Simplesmente esse processo que eu tenho que fazer. O domain admin domain é simplesmente o meu domínio, tá bom? É onde eu vou colocar. Eu posso tirar essa parte aqui também, sem problema nenhum. O domain admin password, ele é o processo onde eu vou colocar a senha que eu criei pro meu usuário, tá bom? O padrão password. Agora, aqui eu vou precisar colocar o DN da unidade organizacional.
Então é OU igual workstation no... Deixa eu ver se eu tenho alguma subpasta aqui, eu não me lembro se eu criei esse processo todo, mas acredito que não, já está direto na raiz do domínio. Vamos logar aqui só para conferir. Ele está no meu domínio completo. A raiz do domínio, melhor dizendo. Então eu tenho aqui o DC igual decena, DC igual corp. Pronto. Isso aqui eu posso simplesmente marcar ele da seguinte forma. Dessa forma aqui. Como eu também posso simplesmente colocar o nome do domínio aqui. Feito isso, outra coisa, aqui ó, WSUS Server. Eu subi um WSUS aqui, tem um WSUS aqui no meu ambiente, então eu utilizo, em vez de eu ir para a internet, eu utilizo esse processo aqui. Ok, perfeito. Criei meu ambiente, está todo pronto, vamos fazer um teste agora, ver se essa imagem ela vai subir através do MDT. Eu vou desligar essa imagem aqui, essa máquina. Antes da gente iniciar, vamos configurar o multicast, né? Muita gente está preocupada, aí todo mundo estava perguntando como é que ia ser esse multicast. É simplesmente assim, ó. Botão direito, propriedades, Enable Multicast for Deployment Share. Para a utilização de multicast, eu preciso do Windows Server 2008 R2, utilizando o Deployment Service ou posterior, tá bom? Aplicar, ok, botão direito, Update, Next. Olha que legal aqui, ó. Enabling Multicast. E aí ele criou um namespace chamado MDT Production Cifrão. Pinch. Vou abrir transmissões multicast. Ela é criada. O MDT cria automaticamente essa transmissão, essa transferência de multicast. Tá bom? Então, vamos lá agora fazer o processo de inicialização através da rede. Vou fechar aqui o meu DC, ele não vai ser necessário agora. Vou dar o boot aqui. Pesquisou, já achou. F12. Vou inicializar outra máquina aqui também para vocês visualizarem o multicast trabalhando. Edu? Oi? Segura um pouquinho porque o delay agora ficou alto. Muitas máquinas ligadas. Beleza. Me deixa carregar as bichinhas aí que aí fica melhor, beleza? Tranquilo. Ó, para vocês observarem, as duas máquinas aqui já estão já inicializou. Eu tenho aqui o IP do meu ambiente de WDS, DHCP. Tá aqui, eu vou utilizar MDT Production. E aqui também. Vai fazer o carregamento. Lógico, eu não estou utilizando aqui uma rede gigabit. Eu estou usando um ambiente de laboratório em casa mesmo. Então, o processo é mais lento ao carregar esse processo aí. Tá? Mas é possível, dentro de uma rede gigabit, ele vai fazer essa transferência muito mais rápido do que vocês estão conseguindo visualizar. Para vocês ainda tem um delay, mas quem vai assistir na gravação
vai conseguir ver isso de forma mais rápida. Olha, enquanto eles carregam aí, garoto, são duas máquinas carregando. Se tiver alguma pergunta, pode mandar ver aí. Certo. Então, vamos lá. O Marcel Laino está perguntando o seguinte: sem marcar o multicast no MDT, a imagem não daria boot pela rede? Daria sim, ela dá boot pela rede porque eu utilizo uma outra conexão, um outro protocolo que é o PXE. Tá? O multicast é só para reduzir, tá, o uso de banda de rede quando eu estou fazendo múltiplos deployments. Ou seja, por quê? Porque com o multicast, as imagens, né, ou os pacotes da imagem, eles são enviados simultaneamente para todos os pontos. Tá bom? Então, o multicast é só para facilitar, só para melhorar o tráfego da rede e a velocidade do deployment. Mas se você tiver... Sim, e ajuda muito, né? E ajuda muito na questão de banda, né? Exatamente. A banda de rede que você vai utilizar sem multicast, fazendo múltiplos deployments, vai ser muito maior. Porque e o deployment também, Giroto, ele vai demorar mais. Porque sem o multicast, eu vou ter que enviar para o PCA, esperar ele enviar para o B e depois o WDS vai mandar para o A novamente. Então, olha o tempo que isso vai demorar. Com o multicast, não. Ele manda para o A e B simultaneamente. Exatamente. Então, a redução do tráfego é muito maior. Então, só para ficar um pouquinho mais completo enquanto carrega ali, só fala para o pessoal um pouquinho sobre como o computador que vai dar o boot localiza o servidor que tem o PXE. Como é que é? Não consegui entender. Cortou. O boot PXE precisa ser localizado, certo? Isso. Então, só explica como que um boot PXE é iniciado num computador. Não, primeiro eu preciso ter a placa de rede que tenha esse protocolo, que me dê suporte a isso. Depois disso, ele faz a pesquisa, faz o request no DHCP para encontrar o meu ambiente e entregar essa imagem depois, tá? Utilizando o WDS e o TFTP. Tá? Então quer dizer que necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso ter um DHCP na rede, certo? Certo. E nas configurações do WDS, né? Isso, e nas configurações do DHCP eu tenho que ir lá nas opções, configurações dele, opções, e dizer qual é o seu boot PXE, qual é o seu servidor que dá o boot PXE na rede, beleza? Exatamente. E quando você configura o WDS no mesmo servidor que é DHCP, ele já faz essa configuração e já insere lá a entrada no DHCP. Show de bola. Então, mais uma perguntinha aí, beleza? Dá tempo? Manda aí. Tem sim. Então vamos lá. Quando você faz essa pergunta aí, deixa eu colocar aqui já para fazer o run no deployment. Tá. Então, é sobre aquela... É a continuação daquela pergunta da imagem bare metal que o Vitor Hugo fez. Certo. Então ele diz o seguinte: para instalar o Windows em partição de dados já criada, é só criar uma outra task sequence ou faz tipo um IF no Custom Settings? Não. Você precisa criar uma outra task sequence específica para esse processo. Por exemplo, se você for fazer um cenário de replace, você tem uma task sequence para isso. O cenário de refresh, você inicializa o boot dentro da máquina, como se você estivesse fazendo um upgrade. Então, você acessa o caminho do seu deployment share e executa um arquivo chamado bddwsf. Que aí ele vai chamar a task sequence que você criou para fazer esse processo e vai validar isso daí. Porém, eu tenho que ter outras entradas dentro do meu custom settings, tá bom? O processo é diferente.
O processo é um pouco diferente do que do que a gente está fazendo com o Barimeda. Uhum. Bacana. E o Marcel está completando a pergunta aqui dizendo o seguinte: posso configurar o servidor de MDT como PXE no DHCP? Não preciso da WDS, certo? Não, errado. O MDT não utiliza, não tem suporte a protocolo PXE. Quem Só tem o o WDS. Por isso que a gente integra os dois. Porque só o MDT em standalone, eu tenho que carregar a mídiazinha ali do Windows PE e dar boot lá na máquina. O tráfego vai continuar sendo via rede, menos o boot. Tá? Então, para ir para PXE, para multicasting, para TFTP, para reduzir o tráfego, eu preciso de WDS. Tá bom? Mas, sem WDS, você pega a mídia do Windows PE lá que você gravou, igual a gente criou ali o MDT, Production x86, coloca no CD ou no pendrive, dá boot na máquina, e aí o tráfego vai acontecer via rede. Porém, eu não preciso do protocolo para inicializar a máquina. Vamos Beleza. lá. Pode seguir. Aqui eu inseri as credenciais, lembre que eu não coloquei a senha, então já inseri aqui. Ok, ok, opa. O deployment automatizado reduz isso daí, tá vendo? A possibilidade de você errar. Vamos lá. Seleciona aqui a Task Sequence. Nome do computador, que eu não defini lá. Opa, peraí. Eu vou cancelar porque senão eu não vou mostrar uma coisa aqui que eu queria mostrar. Acabei passando direto aqui nas propriedades das roles, que é o Skip Application como novo. Aproveitando para responder a pergunta do colega que fez antes da gente inicializar o meeting de hoje. Então eu vou cancelar aqui. Ele vai dar o shutdown da máquina. Deixa eu aproveitar para ficar aqui atento, porque eu coloquei para pressionar o F12. Aqui também. Opa, senão eu posso perder o tempo lá. Foi o que aconteceu. Vou dar um restart na VM aqui. Ok, enquanto isso eu vou colocar a parede carregando. Nesse momento o cliente estava localizando o servidor DHCP com a opção do PXE, né? Exatamente. E aí ele ele encontra qual é o servidor e me retorna. No meu caso aqui, ele não é o mesmo servidor do DHCP. Tá? Então eu criei a entrada lá no DHCP para ele poder encontrar o servidor. Aí ele vai fazer novamente o carregamento. Então notem da onde que ele está buscando essas informações. Ou seja, o WDS ele serve apenas como uma ponte. Não é ele que faz o deployment quando você tá, igual quando você está usando apenas o deployment, o WDS, né? Então o que acontece? Ele pega essa informação e passa para o MDT, tá bom? Então vamos lá. Esperando ele carregar aqui. Lembrando que eu estou utilizando um ambiente de teste, onde essas máquinas são VMs e o meu WDS MDT ele é uma máquina física, tá? Para otimizar o processo. Porém, usando uma rede /100. Né, Guilherme? Que acaba complicando a coisa. Maravilha, hein? Uma /100 sem multicast,
vai parar todo mundo. Mas enfim, ambiente de teste é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue mostrar mais para vocês aí. O tempo tá curto e muita coisa para mostrar. Tá parecendo um evento da Microsoft, né, garoto? Tanta coisa para mostrar em pouco tempo. Vou colocar aqui. Colocar a senha. Espero eu que não vai aparecer, eu acho. Ah, apareceu. Applications ali. O PC 003. Mais um zerinho aqui para a gente. Next. Olha aí, quem fez a pergunta referente. Esse aqui é o 002. Se poderia colocar um checkbox para escolher as aplicações? Tá aí. Por exemplo, onde tem essa pasta escrita instalação, eu poderia ter aplicativos do financeiro, aplicativos da contabilidade. E aí você pode fazer este processo de escolha de aplicações específica para uma plataforma. Vamos colocar aqui, next. Next novamente. E aí, agora a gente vai, na hora de fazer a entrega aqui, ele tem que aparecer multicasting nesse processo. Na hora de entregar, ele está particionando o disco. Sei que muita gente que está acompanhando esse webcast hoje aqui ao vivo, eles já fizeram esse processo aí. Olha só, a cópia do drive, que bacana. Ele detectou que essa máquina tem o modelo e o fabricante que eu determinei lá, e ele já está injetando os drivers. Se ele encontrasse aqui um nome completamente diferente, ele passaria por essa parte, ele não injetaria drivers. Ok? Então isso significa que a nossa variável de task sequence funcionou. Beleza? E é assim que vocês vão trabalhar em ambiente múltiplos. Você cria apenas uma variável e passa isso para o MDT, e isso aí ele vai se virar, ele vai fazer o Gartner, ele vai verificar o ambiente e saber se você tem uma pasta criada e os drivers específicos para aquilo. Olha só que legal. Em nosso servidor, o que está acontecendo aqui? Aí, ó. IP, usuário, status, Mac do cliente, esse nome tá. Eduardo. Segura um pouquinho. O delay agora ficou bem grande. Pessoal, creio que o Eduardo teve alguma queda lá de conexão. Vamos aguardar só um pouquinho ali
Parece que ele já está voltando. Eduardo. Pessoal, todos colocam ali em cima, no canto superior direito, a bolinha vermelha, por gentileza. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Mas os passos que você fez Ah, antes. beleza. Eu parei aonde? Vocês pararam o áudio aonde? No momento que estava injetando os drivers. Aí você voltou para MDT. Ah, tá. Tá bom, eu estava injetando os drivers aqui, né? No deploy. Beleza. O que eu disse é que no drive ali, tranquilo, ele encontrou o fabricante e o modelo e injetou o drive. Se não tivesse encontrado, ele pularia essa opção. O que eu quero mostrar, queria mostrar aqui para vocês é a parte de copy profile, tá? E aí, ele vai fazer essa opção aqui. Ele vai carregar o catálogo, isso demora um pouco, tá? Porque ele vai criar o catálogo. Porém, aqui ele está criando o catálogo e não está dando erro. Quando eu tento só pelo arquivo .in, ele me dá erro porque ele não consegue carregar o catálogo. Tá? Então, quando a gente importar o arquivo .in que quiser trabalhar com copy profile, que é nada mais do que fazer com que o perfil do administrador, a configuração do perfil do administrador seja replicada para os demais. Eu tenho que importar os arquivos de setup. Tá bom? Lá naquela opção eu importo os arquivos de setup do CD da mídia juntamente com a opção de deploy. Isso aqui vai demorar um pouco, já que eu estou basicamente sobrecarregando as minhas máquinas aqui. Então, simplesmente é vir aqui no Attended, na parte de Specialize e buscar a opção de Crop Profile. Eu posso gravar alguma coisa e mandar para vocês
porque isso aqui vai demorar e a gente vai estender muito o horário, já passou muito. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação para a gente já ir finalizando. Acho que deu para passar tudo que estava na nossa agenda. Tá? Nossa, tá todo mundo vermelho, praticamente todo mundo vermelhinho aí. Mas como eu estava numa área de trabalho remoto, eu não consegui visualizar. Tá? Dúvidas a gente tirou ao longo do webcast. E isso aí a gente tem o nosso chat, tem o grupo no Yammer. Quem não anotou, quem não comprou, quem não viu, quem não leu, tá aí as minhas indicações de continuidade de estudos. Deployment Fundamentals volume 4 referente a client, Fundamentals volume 5, um ambiente completo com servidores também. É possível fazer deployment de Windows Server utilizando MDT e WDS. E o Scaling with Pride, tá? Volume 1, que é a parte de customização do MDT e System Center voltado para a OSD, né, que é Operation System Deployment. Links úteis, 2 blogs específicos e voltados para Deployment, Deployment Research, Deployment Burning, que são de 2 MVPs. Um agora está na categoria de Enterprise Client Management e o outro é de Deployment específico. Nosso grupo do Yammer, yammer.com Deployment Fundamentals. Tem o MVA, o Jumpstart, referente a Deployment com MDT, com System Center, WDS, com os melhores profissionais da Microsoft. Isso aí foi feito, estão em inglês. Só o Yammer que está em português, o restante é tudo em inglês. Tá bom? Próximos webcasts, próxima terça, dia 27, a gente vai trabalhar com Deployment dinâmico com MDT 2013. Aí é legal. MDT, WDS e agora entra um SQL Server no meio. E no dia 29, nosso último webcast referente a Deployment Fundamentals, OSD Debug, onde a gente vai ver algumas formas de fazer troubleshooting e leitura de log, onde encontrar esses logs. Ok? Pessoal, muito obrigado. Foi sensacional estar com vocês aqui hoje. Aí, mais de 1h30 de webcast. 17 pessoas conectadas para vocês aí, são quase 11 horas da noite. Aqui eu não tenho horário de verão. Muito obrigado. Tá aí o link do mundotibrasil.com.br, que são os organizadores dessa série de webcast. Isso aí. Tá com a gente aí o Ricardo Pinheiro. Muito obrigado pelo convite. Exato, não deixe de conectar. Agradecido pelo grande show, né? Mais uma vez, o pessoal perguntando sobre o som, acredito que vai ficar legal, porque era você mesmo que estava gravando, então acredito que não apresente nenhum problema. Exatamente. Depois nós vamos disponibilizar também o link do vídeo, certo? Isso. Acredito que vai dar tudo certo. Tranquilidade. Claro, não vamos estender Pinheiro, muito, muito obrigado. não Thiago, tem condição. Garoto. Quase 11 horas da noite, todo mundo cansado. Está na hora de desligar. Exatamente. E vamos recarregar as baterias, porque amanhã é dia de trabalho. É dia. Amanhã é sexta-feira. Thiago Giroto, muito obrigado pela moderação. Impecável como sempre. Tamo junto. E até a próxima terça-feira. É isso aí, galera. Valeu, Edu. Valeu, Ricardo. Show de bola. Mais um webcast aí, quase 2 horas inteiro de deployment. Cara, sensacional. Show de bola. Obrigado, pessoal. E tamo junto, Edu. Valeu, pessoal. Vou parar a gravação. Um abraço. Até a próxima.